Saudações em Goiás, 7h12 da manhã. Muito bem, o identitarismo. Como é que os identitaristas gostam de falar? É o espantalho. Os identitaristas gostam de falar o espantalho, né? Qual que é o problema do identitarismo? O que é o identitarismo? Gente, a lógica toda é muito simples. Ela parte do conceito burguês, iluminista, de liberdade e igualdade, certo? E da negação do conceito de fraternidade. Então, podemos começar por aí. O identitarista nega a fraternidade, certo? Esse é o primeiro ponto, ele nega a fraternidade. Segundo ponto, é trabalhar o conceito, repito, reitero, burguês, iluminista, europeu, de liberdade e de igualdade. Qual que é o conceito burguês de igualdade? A igualdade jurídica, certo? Igualdade jurídica, todos somos iguais perante a lei. Repara que a luta identitarista quase sempre é uma luta de legalismo, uma luta legalista. Direitos jurídicos, entendeu? Direitos jurídicos, isso é muito importante no capitalismo e na burguesia. Porque parte do pressuposto que, por exemplo, patrões e empregados, consumidores e empresários são iguais, certo? É uma ótima maneira de você escamotear o fato de que alguns são ricos e têm muito poder e os outros são pobres e poder nenhum. E dizer, olha, juridicamente eles são iguais. Se um homem comete um crime, independente da classe social, ele vai ser julgado da mesma maneira. E aí a gente finge que acredita, né? A gente finge que acredita. Os liberais gostam muito disso. Por exemplo, com a reforma, né? Na verdade, a perda de direitos, o roubo de direitos trabalhistas do Temer, a negociação livre e direta entre patrão e empregado. Claro. Negociação livre e direta entre patrão e empregado. Os dois têm o mesmo poder, claro. E eles são inimigos de sindicatos, porque o sindicato advoga contra a livre negociação, né? Então, não vou falar mais, porque eu queria que vocês já entenderam qual que é a questão da liberdade burguesa. Muito bem. Então, sempre que os identitaristas falam de luta por direitos, eu estou falando de direitos jurídicos, certo? A luta jurídica. É importante a gente lembrar que o capitalismo é essencialmente um sistema de natureza jurídica e ideológica. Perfeito? O identitarismo associa os dois, o aspecto jurídico e o aspecto ideológico. Mas e a liberdade? O que ela pode ter de ruim? Não, ser livre é bom. Gente, o buraco é muito mais embaixo. Primeiro ponto que a gente tem que analisar é que quando se fala de liberdade, está se falando mais uma vez de liberdade burguesa. Liberdade burguesa. A liberdade que o capitalismo permite. E, mais uma vez, ela está profundamente vinculada à letra da lei. Lei que é o quê? É um instrumento do Estado de legitimar a prática da exploração. É simples assim. O que é a lei? A lei é a injustiça praticada como se fosse boa, certo? A lei não é sinônima da justiça. Isso tem que ficar muito claro. A lei e a justiça não são sinônimas. A liberdade é legal. Perfeito? Legal no sentido de amparada juridicamente. Você pode fazer o que quiser, desde que... Aí nós não temos uma discussão filosófica. Nós temos uma discussão legalista. Você pode fazer o que quiser, desde que não seja proibido. Se não for proibido, proibido por quem? Pela lei. Você pode fazer. Ou seja, é o Estado que determina o que pode ou o que não pode ser feito. E quem controla o Estado? A classe burguesa. Então, portanto, é a classe burguesa que dita o que é e o que não pode ser feito. Correto? E por que isso é ruim? Pensa nos nossos colegas identitários. Quando eles lutam por liberdade, eles estão, na verdade, lutando para legitimar a classe burguesa, para legitimar a lei. Eles querem uma lei, ou seja, eles querem que a repressão do Estado
funcione a favor deles. Eles não estão lutando para ninguém ser livre. Não estão lutando por liberdade. Eles estão lutando para que a repressão do Estado os ampare. Simples assim. Para que seja reprimido os comportamentos que eles não querem. Ou para que pare de ser reprimido os comportamentos que eles querem que sejam aceitos. Então você não tem uma discussão sobre costume, você não tem uma discussão sobre moral, você não tem uma discussão sobre ideologia, você não tem uma discussão sobre valores. Você tem uma discussão sobre lei. E pela letra da lei, eles querem fazer aquilo que eles desejam e querem reprimir qualquer comportamento que seja contra isso. Traduzindo, eles querem repressão para os outros. Eles querem liberdade apenas para eles. Para os outros, eles querem repressão. Para cada lei que o identitário cria para si, ele também cria uma lei para punir quem é contra essa lei. Então isso evita o diálogo, isso evita o debate. Certo? Isso garante que a postura dele seja legalmente amparada pelo Estado. E aí, bom, a repressão do Estado funciona a favor dele. Não é uma questão de liberdade. Se a gente soma esses dois pontos, a gente chega no grande problema do identitarismo. Ele é atomizador. Ele divide, depois pega as divisões e divide ainda mais. Depois pega as subdivisões divididas e dá um jeito de dividir mais uma vez. Lembre-se, gente, o princípio da dominação romana, anglo-saxã, capitalista, burguesa é dividir para governar. O identitarismo garante isso. Por quê? Bom, o silêncio sobre fraternidade é ensurdecedor, porque não existe fraternidade. Os identitários lutam por um tipo de fraternidade, que é a negação da fraternidade. É a fraternidade apenas entre eles, certo? Apenas entre eles. É o mesmo princípio dos skinheads, que são nazis, né? Eu contra meu irmão, eu e meu irmão contra nosso pai, eu, meu irmão e nosso pai contra nossa família, eu e nossa família contra o nosso clã, eu e nosso clã contra a nossa tribo, eu e nossa tribo contra nosso povo, eu e nosso povo contra nosso país, eu e nosso país contra o mundo. A única fraternidade que eles conhecem é a que existe entre eles. Todo o restante do mundo é de inimigos. Entendeu? E isso, evidentemente, favorece a dominação capitalista. Porque atomiza. Não tem como as pessoas se reconhecerem como membros da mesma humanidade ou da classe trabalhadora se elas estão divididas em letras. Divida todas as pessoas em sexo, homens e mulheres. Ok, já tem uma divisão, meio a meio. Aí você pega um dos sexos. Bom, agora vamos fazer a divisão racial. Quem é branco, quem é pardo, quem que é indígena, quem que é negro, né? Aí essa divisão, bom, esse pardo é uma tentativa de apagamento da negritude. Então, alguns pardos são mais pardos que outros, ou alguns pardos são pretos, que estão sendo apagados pelos brancos. Vamos começar a brigar entre os pardos. E aí você vê um pardo que, esse pardo é meio branco, não sei, acho que ele é meio opressor, ele está tentando apagar a minha identidade racial. Aí ele faz o exame de DNA e constata que 90% do sangue dele é preto. Ah, mas então eu sou muito mais preto do que aquele ali que tem a cor preta, mas só 30% do DNA é branco. Entendeu? Mas ainda pode piorar. Esse pardo ou preto é cis ou é trans? É L, é G, é B, é T, é Q, é P, é I, é A, é N, é P ou é mais? Certo? E se ele for G? G, ele é gay. Mas ele é um gay afeminado? Ou é um gay que, como eles falam, é marmita de hétero? Né? Vamos começar os gays a brigar entre si. E se ele é um afeminado, por que ele não é travesti? Né? O que ele está fazendo para normalizar a identidade dos gays? Talvez ele esteja fazendo alguma coisa errada. Vamos começar a brigar com esse tipo de gay também. Vamos dizer quais são os gays normalmente aceitos. Vamos punir o gay que não age como um gay da luta. Um gay que é nosso irmão. Porque ninguém é nosso irmão nessa porra de identitarismo. Ninguém é irmão. Todo mundo é inimigo de todo mundo. E no fim, o inimigo de todos, o inimigo real de todos, a burguesia ganha. Porque ela, sim, a classe dominante está unida. A burguesia está unida. Super unida. Os pobres, a classe oprimida, fica com essa palhaçada.